Olá, tudo bem com vocês? Como é tradicional, eu uso 4 estações para abordar o livro dos Salmos. E hoje abordarei o Salmo de número 14. Há uma grande incerteza quanto à ocasião em que a maioria dos salmos foi escrita. A dúvida é se ele fala sobre a época da rebelião de Absalão ou se fala sobre a época da perseguição do rei Saul a Davi. Não há consenso quanto a isto. Uma curiosidade é a de que o Salmo 14 é quase idêntico ao Salmo de número 53. Há pequenas variações, mas os poemas são essencialmente idênticos. Uma das diferenças é a de que, como termo para se referir a Deus, o Salmo 14 usa a palavra hebraica Yavé, Senhor, enquanto no Salmo 53 é usada a palavra hebraica Elohim, Deus. Davi inicia o salmo falando sobre a depravação humana como consequência das pessoas viverem como se Deus não existisse. É importante que saibamos que, por mais que o mundo dê ouvidos a indivíduos zombadores, de forma nenhuma eles serão capazes de mudar a verdade divina. Não obstante estas pessoas não crerem, isto não as fará isentas do julgamento do Senhor. Os ruídos causados por elas não ficarão limitados à punição no juízo final. Todas as tentativas de fazer com que não haja distinção entre o certo e o errado serão revertidas em penas equivalentes aos atos, pois o Senhor é justo juiz. Deus, mesmo nos céus, não ignora o que acontece aqui na terra. Mas o que vê o Senhor? Ele vê pessoas corrompidas que lhe deram as costas e se recusam a cumprir o propósito para o qual foram criadas, o de glorificar a Ele, Deus. Os seres humanos, ao deixarem Deus fora de suas vidas, corrompem cada vez mais seus corações, mentes e vontades. O norte-americano Billy Sunday, tido como o evangelista mais influente das 2 primeiras décadas do século XX, costumava dizer que os pecadores não conseguem encontrar a Deus porque simplesmente não o estão procurando. Quando Davi coloca a si próprio e a uns poucos piedosos de um lado e o povo em geral de outro, o faz para manifestar a diferença entre os filhos de Deus e os cidadãos nos quais a depravação exerce domínio. A propósito, o apóstolo Paulo fez uso do versículo 3 deste salmo em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, no sentido de que nenhum ser humano é justo. Sua colocação é a de que todos, e não somente a maioria, se deixam governar por sua natureza corrompida. Todos nós, quando nascemos, trazemos desde o ventre materno a iniquidade em nós. Ela se manifesta ao longo de nossas vidas, mas Deus nos faz novas criaturas. Os incrédulos, sempre que veem os filhos de Deus em dificuldades, aproveitam-se para os ridicularizar, rindo da inabalável esperança dos que se entregaram a Deus, de quem, na visão deles, não recebem nenhum tipo de socorro. Por isso, o salmista convida os fiéis a descansarem na certeza de que todos os que zombam da religião, os ditos doutores em razão e entendimento, na verdade, os desprovidos de sabedoria e de discernimento espiritual, irão descobrir a destruição que virá sobre suas cabeças.
Deus se manifestará em defesa dos justos. Alguns acreditam que o versículo final denota que este salmo foi escrito no período do exílio por causa da expressão quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo. No entanto, esta mesma expressão é utilizada no livro de Jó com o sentido de mudar as circunstâncias desfavoráveis de modo a torná-las favoráveis. O Senhor é poderoso e capaz de restaurar a sorte de um povo ou de um indivíduo, independente de época, como e quando Ele quiser. O Senhor é Deus restaurador, que da tristeza faz alegria. Por fim, inicialmente Davi lamenta a depravação geral da humanidade, mas no final do Salmo vimos que prevalece não a agonia, mas sim a esperança alojada na visão redentora da libertação dos cativos. A segunda vinda de Cristo, extinguindo o domínio do pecado, será a conclusão dessa salvação. O que no hoje ainda é esperança, no amanhã será a alegria de todos os crentes. Amém? Então vejo vocês na próxima estação.